A serraria e a família Rank é uma história construída a muitas mãos. A trajetória da serraria é entrelaçada profundamente à história da família Rank, que se estabelece no alto da Serra da Dona Francisca em 1939. Um ano antes, Alfredo Rank, com visão e coragem, adquiriu a propriedade que hoje instala-se o Memorial Alfredo Rank. Era uma pequena propriedade, uma pequena serraria que já havia sido instalada, e apesar da simplicidade inicial, Alfredo implementou diversas melhorias estruturais para garantir que a serraria prosperasse. E em 1939, ele muda-se para esse espaço com sua família, determinado a construir um futuro promissor. Ao lado de sua esposa Luísa, com quem teve 2 filhos, Alzira e Haroldo, Alfredo moldava não apenas a madeira, mas o destino de sua família. Alfredo Rank nasceu em 16 de junho de 1910. Filho de Jorge e Maria, desde jovem, sua vida foi pautada pelo trabalho e pelo desenvolvimento de uma família. Em 1938, após deixar sua rotina como agricultor e carroceiro, Alfredo adquiriu esta serraria e com ela iniciou uma nova jornada de vida. O que começou como uma modesta serraria se transformou sob a liderança de Alfredo e Luísa em um verdadeiro legado familiar. O casal, junto com seus filhos, dedicou-se incansavelmente para garantir o sucesso da empresa. Com o passar do tempo, o filho de Alfredo, Haroldo, assumiu o compromisso de continuar o trabalho do pai. No início, a tecnologia disponível para o trabalho na serraria Alfredo Rank era bastante rudimentar, dependendo da força d'água e da tração animal para o auxílio nas atividades. O transporte da madeira era feito com carroças, mas à medida que a demanda aumentava, as novas tecnologias surgiram. Tornou-se necessário adquirir caminhões e outras máquinas. A atividade na serraria inicialmente focava na produção de dormentes, utilizando-se as madeiras das terras de Alfredo, que expandiu sua propriedade ao reinvestir parte dos lucros da serraria na compra de novas áreas. Alfredo tinha uma visão consciente e sustentável sobre a exploração dos recursos naturais. Ele selecionava as árvores a serem cortadas, garantindo que suas fontes de madeira não se esgotassem. A história da serraria Alfredo Rank é marcada pela capacidade de adaptação e inovação com a família, sempre se ajustando às mudanças tecnológicas e às novas regulamentações ambientais. Após décadas de atuação, as atividades de corte e beneficiamento acabaram chegando ao fim com o falecimento de Haroldo, em 1996. E em 2001, Luciane, a neta mais nova de Alfredo, iniciou sua graduação em turismo, com o objetivo de preservar o legado e a memória de seus antepassados. E em 2016, com o início das atividades turísticas, o sonho de transformar um local em memorial começou a se concretizar. E desde então, o sítio Canela Preta se tornou um destino turístico e desenvolve experiências em que a natureza, a história e a cultura local são os protagonistas, sempre em sintonia com o ambiente e as tradições da região. O meu avô morava no município de Joinville, mas quase divisa com Campo Alegre. Meu avô era joinvilense e minha avó era campoalegrense. Porque já existia uma serraria quando ele veio para cá, uma serraria pequena, que daí ele ampliou, melhorou essa serraria. Mas antes de ele vir para cá, ele trabalhava como carroceiro. Aí ele transportava madeira, transportava alimentos. Ele chegava aí até o Porto de São Francisco de carroça. Aí então, quando ele veio para cá, ele veio para cortar canela preta. Daí o nome do sítio Canela Preta. Porque era a madeira que havia em abundância na época aqui, na região, a canela preta. Aí ele cortou canela preta, não lembro exatamente quantos anos, mas enfim, depois com as mudanças da legislação ele parou de cortar a canela preta. Não podia mais serrar a canela preta. E passou a cortar e serrar a araucária, que ele aí começou a comprar em Campo Alegre, que a araucária começa um pouquinho mais para cima daqui. Aqui ainda é município de Joinville, para muitos acham que aqui é Campo Alegre, já subiu a serra em Campo Alegre, mas ainda é município de Joinville. Então nós estamos quase que no meio do caminho, nós estamos a 35 quilômetros do centro da cidade de Joinville e a 28 da cidade de Campo Alegre. Aí ele começou a buscar a araucária lá,
Campo Alegre, São Bento, Rio Negrinho, Mafra, Itaiópolis, foi subindo. Depois não podia mais cortar araucária e a gente foi para as espécies exóticas. Então meu pai pegou o tempo da araucária e o tempo do pinus, né? Principalmente o pinus, né? Ele serrava. A ideia era transformar esse espaço num museu. Mas como assim, isso é um pouco mais complicado, tornar esse espaço no museu, a gente pensou em conjunto com algumas amigas da área em transformar o espaço então em espaço de memória, né? E chamar então de Memorial Serraria Alfredo Rank. Não é uma homenagem apenas ao meu avô, mas ao meu pai, a minha avó, que no início começou todo o trabalho junto com o meu avô, e a minha mãe, que sempre estava lá cedinho, acordava super cedo e preparava a comida para o meu pai ir para o mato e cortar madeira, passava o dia todo no mato. Então, assim, eram homens e mulheres eram homens e mulheres que eu quero homenagear. Eu e a minha irmã, é uma forma que a gente tem de preservar a memória deles, né? Serraria Alfredo Rank, porque era o nome da serraria na época, né? Então a gente pensou no nome do memorial, de como chamaria esse memorial, né? Preservar não só a memória, então do meu avô, da minha avó, do meu pai, da minha mãe, que aqui passaram a maior parte da vida deles e trabalharam aqui, mas também de toda uma história das serrarias da região. É uma história que, assim, aos poucos foi se perdendo. A gente percebe que essa história foi se perdendo, esses registros. Havia muitas serrarias na região. No pé da serra até Campo Alegre eram muitas serrarias. É o mesmo espaço com novos significados, né? O turismo ele veio como um mecanismo para preservar essa história, trazendo as pessoas para cá, elas visitando a serraria, através do turismo, né? A visita à serraria, a esse espaço de memória que a gente está criando é através do turismo. Então é o turismo que, na verdade, está transformando esse espaço, está dando novos significados para esse espaço. É por isso que a gente diz, é o mesmo espaço com novos significados. E diz que as águas que moviam a serraria são as águas que hoje movem o turismo. A gente pensou em trabalhar com turismo aqui, a gente precisou fazer alguns ajustes aqui na propriedade, algumas reformas. Inicialmente a gente fez isso com recursos próprios, alguns anos atrás, só que assim, as coisas elas precisam de tempos em tempos, elas precisam de uma manutenção. E isso tem um custo, e um custo relativamente alto. E aí eu pensei, de que forma eu vou fazer isso? Aí eu vi que tinha um edital, né? Fiquei sabendo um edital municipal e que poderia viabilizar isso. E aí a gente escreveu um projeto com algumas colegas historiadoras e aí a gente foi aprovado, né? Então, para nossa felicidade, fomos aprovados e com os recursos desse edital a gente está fazendo novamente a manutenção de todo o maquinário da serraria e também agora a gente está identificando as peças. A gente vai identificar as peças, que era algo que a gente não tinha, que era um sonho que eu tinha, né, de identificar todas as peças. A atividade turística hoje aqui ela é realizada por mim, pela minha irmã e pelo meu marido, né? Meu marido não participa da atividade sempre, né, porque ele tem uma outra atividade fora da propriedade. Ele nos ajuda, né? Ele faz as trilhas, ele liga a serraria.
Então isso é com ele. A minha irmã fica mais nos bastidores, faz os doces, o café, os arranjos de flores são sempre com ela. Que as águas que moviam a serraria hoje movem o turismo.